Com vocês, Nildo Júnior. Muito bem, é o programa Via de Fato no Digital, né? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. São 22 horas em ponto e o nosso programa tem duração de 22 minutos. Então é bem rapidinho. Fique aí, tem muito assunto bom, tá? Assunto bacana. Vamos falar sobre o delegado Alessandro Vieira, que é senador, que criticou a Gilmar Mendes em um programa de televisão. Também vamos falar do Valdemar da Costa Neto, né, que o Alcolumbre ofereceu aí acordo, né, para não instalar a CPMI do Banco Master. Vamos falar de Moraes, que negou a prisão para Bolsonaro, e também sobre as guerras que está acontecendo entre Estados Unidos, Israel e Irã, né? Daqui a pouquinho a gente comenta sobre esse assunto. Bem, hoje aqui do meu lado, na bancada do programa Via de Fato Digital, né, na internet, está comigo a Inês Magalhães. A Inês é comentarista de assuntos políticos. Boa noite, Inês, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes, a você, Nildo Magalhães. E é um prazer estar aqui, né, comentando não somente sobre a política nacional, mas a geopolítica também, que cobre aí a parte internacional dessa guerra que está acontecendo nesse momento aí no Oriente Médio. Só esqueceu que é Nildo Júnior, né? Sim. Nildo Júnior. Também vai participar do nosso programa diretamente o Frank da Crítica, ele que participa do programa na televisão, do Via de Fato, na TV, né, alcançando em mais de 20 cidades, trazendo assuntos de Brasília, e nada melhor do que ele ter aqui no nosso Via de Fato Digital. Frank, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Nildo Júnior, boa noite, Inês. Olha, é um prazer imenso estar participando desse programa que se inicia diariamente às 22 horas em ponto e tem justamente 22 horas, 22 minutos, né, de programa, mas são 22 minutos sagrados que deixa as pessoas esclarecidas, né? Pessoas tiram dúvidas, as pessoas se fazem perguntas e nós não deixamos passar nada à luz da clareza, né, à luz da verdade, para que as pessoas fiquem bem informadas de tudo que se acontece, que se passa no Pará, no Brasil e no mundo, né? Bem, para começar, como o programa o tempo é bastante resumido, vamos direto logo. E você que está me assistindo pelo YouTube, dê essa curtida, dê seu like, comente, tá bom? Faça seu comentário e compartilhe bastante aqui o nosso canal aqui no YouTube. Inês, o Alessandro Vieira critica Gilmar Mendes no Roda Viva. O que aconteceu? Leia pra gente essa informação. Olha só, o senador Alessandro Vieira, ele criticou no programa Roda Viva, foi ontem, a decisão do Gilmar Mendes de suspender a quebra, Nildo, do sigilo da empresa Maridit S.A., que está ligada ali ao ministro Dias Toffoli, junto com os dois irmãos dele, classificando a medida como controversa e prejudicial à transparência das investigações. A gente tem um vídeo, o Ian vai rodar aí pra gente. Gilmar Mendes é um professor, doutor, né? Ele podia ter feito aquela decisão em alemão, ele está tão inteligível como está agora. Ninguém se cometeu um crime, vai pra cadeia como todos nós. Deveria ir, mas nunca foi. Então eu tenho absoluta certeza, a conduta adotada por vários ministros, vou pensar esse exemplo do ministro Gilmar, um juiz de primeira instância que desarquive um processo arquivado há 3 anos, para poder conceder uma decisão que favoreça um colega seu de profissão, ele estaria afastado pelo CNJ instantaneamente. Mas o STF já decidiu que não se submete ao CNJ. O STF não tem corregedoria. O STF não tem nenhum mecanismo de controle e nós, evidentemente, não podemos contar com a autocontenção porque eles não são adeptos. Pelo contrário, eles avançam o sinal. A cada tentativa da sociedade de ter um pouquinho mais de transparência, a reação é brutal. Ela se dá por constrangimento de parlamentares, ela se dá por notícias, avisos de que esse é um caminho perigoso. Mas eu particularmente entendo que é um caminho necessário para o Brasil. A gente tem que romper essas barreiras para chegar algum dia à condição de um país. A gente colocou um vídeo bastante até corrido, né? Tá falando rápido aqui, exatamente por causa da questão do tempo. Mas deixa eu voltar com o Frank, a Inês está aqui também, a gente vai fazer esse bate-papo. O senador, Frank, o senador Vieira, né? Tem razão no que ele está falando? Ô, Nildo, a situação do país é essa que todos temos visto. Quem tem razão, fala com a razão. E quem tem coração, fala com o coração. Como assim? Existem pessoas, né, como a Polícia Federal, como a Justiça, que hoje está em busca de várias documentações que declaram aí o escândalo de tantos
escândalos, né? Master, INSS, e gás oculto, tudo isso aí são as polícias que agem e os órgãos de investigação que agem com razão. Dentre eles, o que o senador aí tem falado. Ele tem falado com razão. Por quê? Porque a razão, ele pega fatos, documentos reais, documentos que comprovam que há desvio de conduta, que há afastamento de função, né? E que, portanto, há crimes, e ele ali age com razão. Aí, por outro, vem o ministro que age com o coração. Um coração que precisa passar por cima de tudo para ficar bem, passar por cima de tudo para resolver as suas situações pessoais, fazer vista grossa ao crime, ao desvio, à má conduta, e assim se vem acontecendo no nosso país. Isso tem sido cada vez mais claro, né? Então, isso acontece de forma grave. E nós estamos aqui sempre, em qualquer lugar do Brasil, apresentando. Nós buscamos todas as realidades do Brasil. Estamos aqui nesse momento, eu estou aqui na Casa Bela. Olha aqui, ó. Olha que bonito aqui, eu acho. Olha aqui, Casa Bela. O café da Casa Bela é o melhor que tem. Inclusive, eu convido a todos que um dia virem a São Paulo, aqui ao lado do Fórum Trabalhista, tomar esse café. Esse café é um dos mais famosos e tradicionais de São Paulo, tá? Então, se você vem a São Paulo e não toma o Casa Bela, você não conheceu o melhor café de São Paulo, tá? Mas, voltando à nossa realidade, Nildo, é isso que acontece. Quem age com sentimentos e quem age com razão. Hoje, a justiça e o senador aí têm agido com razão. Mas de que vale a razão se o sentimento e o amor dos ministros do Supremo são tão grandes para proteger a corrupção? Pois é. Aí o Frank comentando aí sobre esses assuntos, Inês, delegado, também é um delegado, né? O Alessandro Sim, ele Vieira, é delegado, se eu não me engano, da Polícia Civil, não é isso? conhece Parece que ele é da bastante as leis, Civil. né? Então, ele conhece muitos, porque a gente precisa entender, Nildo, o seguinte: por que que a Maridit S.A. ela está sendo, eles estão querendo a quebra de sigilo? Porque segundo o relator aí, o Alessandro Vieira, ele diz que é ali um esquema de lavagem de dinheiro que passou pelas mãos do PCC. É por isso. Já os irmãos e o Dias Toffoli disse que não tem nada a ver, por isso eles impetraram aí esse recurso juntamente com o Gilmar Mendes, e ele vai lá para proteger, digamos, como o Frank falou, proteger, na verdade, eles estão se protegendo, na verdade, para que as investigações não cheguem como estava chegando na Lava Jato. Lembrando, na Lava Jato, chegou perto do amigo do meu pai, e o que aconteceu com a Cruzoé, não foi ali, entrou aquele inquérito das fake news que até hoje está em vigor, e paralisaram todas as investigações quando chegou perto de ministro. E é por isso, Nildo, que a gente vai comentar também, eu gostaria até de puxar esse gancho contigo, as manifestações de domingo, né? Certo. Por isso que o povo foi pra rua, pedindo impeachment justamente do Dias Toffoli, porque está ligado aí com o Banco Master e o ministro Alexandre de Moraes. E o Fora Lula também, que o povo gritou ali, Fora Lula, no domingo. Pois é, a gente viu todo esse movimento no Brasil inteiro, e principalmente na Avenida Paulista, onde o Frank está, né, tomando um delicioso café. Agora, olha só, Valdemar diz, né, que Alcolumbre, gente, o Valdemar da Costa Neto, ofereceu um acordo para não instalar a CPMI do Master. E aí a gente volta a debater esse assunto, Inês, porque... Tem um vídeo dele. Tem um vídeo? Tem. Então bora acompanhar esse vídeo aí. Tem uma proposta essa semana, mas eu não tenho como fazer. Eu falei com o Rogério Marinho, eles querem botar dosimetria desde que não faça a CPI do Banco Master no Senado. Quem é o Alcolumbre? O Alcolumbre é um deles. Mas ele não quer a CPI do Master? Mas assim, Lógico que não. Abertamente? Lógico que não. Por quê? Que o atinge? Não atinge meio mundo. Aí eles fariam anistia. Mas não temos condição, porque eles já fizeram vários acordos com a gente para botar dosimetria e tudo mais, e eles não... E aí, Inês, Valdemar da Costa Neto recebendo aí uma proposta de acordo, ele diz que é um deles, né? Porque o Davi, será que deve alguma coisa? Ele está denunciando uma tratativa ali por trás dos bastidores para, digamos assim, colocar a dosimetria, que vai diminuir as penas de muitos condenados, por exemplo, da Débora do Batom, que levou 14 anos de prisão porque pichou ali a estátua do STF. Teve um cidadão que o Nicolas colocou a família no carro
de som lá em São Paulo, no domingo, aquela situação de uma mãe e uma criança que o pai, Nildo, pegou 17 anos de cadeia porque pegou uma bola que foi autografada pelo Neymar. O Neymar autografou a bola, colocou, ele presenteou ali a presidência, se eu não me engano, o Congresso com aquela bola, e no dia das manifestações, esse senhor pegou a bola, protegeu a bola, colocou na mochila, levou na delegacia e o Alexandre de Moraes deu 17 anos de cadeia para ele. Veja só. Aí o Nicolas abordou isso e o nosso querido aí do PL, presidente do PL, está aí denunciando, na verdade está denunciando, está vendo uma tratativa para que eles se protejam, porque se colocar CPMI do Banco Master, como ele falou, meio mundo desaba. Pois é, vamos lá com o Frank. Frank também conhece bastante esse assunto lá, porque esse assunto é de Brasília. Frank, Valdemar está sendo pressionado pelo jeito aí, pelo senador Davi Alcolumbre e por outro, que ele diz que ele é mais um, né? Frank. Pois é, Nildo. Como é que acontece na vida normal, na máfia? Vamos citar o exemplo da máfia italiana. Quando o cara é pego pela máfia, é muito difícil, vai ter que ter vários acordos para tentar ou tirar ele daquela prisão ou eliminá-lo, porque é um inimigo. Se lá na própria Itália, uma pessoa, um cidadão fosse preso na justiça, legalmente, então ele poderia sair pela porta da frente. Mas quando ele é preso em um regime de máfia, aí tem que ter várias negociações. Então, trazendo para o Brasil, vamos falar do ex-médico Jorge Abdelmaci, que comprovadamente estuprou inúmeras mulheres aqui em São Paulo, mulheres e crianças. Esse Jorge Abdelmaci recebeu do ministro Gilmar Mendes um habeas corpus e saiu do hospital andando de boa para ficar cumprindo prisão domiciliar em casa. Por quê? Porque o crime dele foi um crime comum, um crime real. Mas e o do Bolsonaro? O Bolsonaro não foi um crime, foi um sequestro. Um sequestro. E quando se há um sequestro, porque ele não cometeu crimes, aí precisa-se de acordos, entendeu? Então vai a acordos, Alcolumbre, acordo com fulano ciclano, ou seja, a máscara da patifaria política no Brasil está aí. O Brasil não vive um país de leis, de regras, de democracia, não vive um país de normalidade, mas vive um país de exceção, um país de máfia. E quem é que comanda a máfia? Esses que aí estão tentando negociar dosimetria com finalizar os escândalos da roubalheira que foi afetando o Brasil. O que eu percebo aí, Neix, é que Davi Alcolumbre está querendo defender aí esses sim bandidos, né, que saquearam dinheiro público, pegaram dinheiro de vários bancos de estados de governo, né, aqui no Pará aconteceu, em São Paulo aconteceu, em Brasília no SB aconteceu, em vários bancos e várias pessoas que investiram, acreditaram nesse Banco Master, e foi fraudulento. Então esses aí merecem para cadeia, e vem aí o Alcolumbre querer proteger essas pessoas, negociando as pessoas que são vítimas inocentemente, que é o pessoal do 8 de janeiro. Deixa eu mudar aqui o assunto, mudar entre aspas, né? Nós estamos ao vivo agora aqui no programa Via de Fato no digital, nós estamos ao vivo no YouTube. Eu gostaria que você desse sua curtida, comentasse, dê a sua opinião aqui. Você tem voz, tá, no nosso programa, tá? Tem voz. E você pode fazer parte do grupo Via de Fato clicando aqui nesse QR Code aqui em cima. Você pega o seu celular, você vai, direciona e você vem para o grupo do Via de Fato da Crítica, tá? Que a gente também está na televisão de segunda a sexta-feira, às 11 da manhã. Bem, deixa eu vir para cá porque Moraes nega prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro. Inês, mais um pedido, mais uma negação. Parece que todos os pedidos que estão fazendo a Moraes sobre a soltura de Bolsonaro já tem resposta do não. Já está pronto? Bolsonaro, ele é realmente, como alguns jornalistas independentes estão falando, ele é um refém dessa
digamos, dessa pseudo-democracia. O Bolsonaro, na verdade, o que acontece agora nessa última negativa do Moraes é que a Polícia Federal entrou com um relatório que ele pediu da Polícia Federal depois da decorrência daquela queda onde Bolsonaro bateu a cabeça, teve aquele traumatismo craniano leve. Aí o ministro Moraes pediu que a Polícia Federal fizesse todo um laudo, toda uma perícia do que aconteceu, e depois pediu para ali, para onde ele está preso agora na Papudinha, que os agentes também fizessem ali um relatório de como estaria a estadia dele, se tinha condições dele ficar lá. E aí já havia havido um pedido de, novamente, uma prisão domiciliar. E diante desses laudos, ele nega. Agora, o que entra agora, a situação agora é a seguinte, é que os médicos dele, os médicos particulares que atendem ele, porque Bolsonaro tem várias comorbidades, entendeu? E uma delas que é frequente, que é aquele soluço, até o filho dele, o Carlos, postou um vídeo dele dormindo, é um soluço intermitente, ele não consegue comer direito e tem aquelas convulsões, e foi pedido, baseado novamente pelos médicos dele, Nildo, que ele fosse para casa, e o Moraes novamente nega esse pedido dos médicos e da defesa do Bolsonaro. Mostrando aí como a crueldade, né, do ministro Moraes. Infelizmente, a gente pode dizer a crueldade desse ministro. Pois é, bora lá com o Frank também, porque o Frank conhece bem esse assunto. Agora, Frank, olha só a comparação. Bolsonaro, que não cometeu crime algum, né, tá preso, tá na cadeia, não há, parece, liberdade até passar as eleições, né, para ele, mas o ex-presidente Collor, né, que era senador da República até recentemente, está preso na sua cobertura luxuosa lá para Goiás, acho que é Goiás, Alagoas, né? Alagoas, na sua cobertura ali com a sua tornozeleira, tomando os melhores vinhos, uísques e comendo as melhores comidas e acompanhando as coisas pela tela. E Bolsonaro na cadeia. Como é que você vê essa comparação aí, Frank? Nildo, Estado Democrático de Direito. Dizem que é isso que o Brasil vive. Eu vou fazer uma pergunta. Na Alemanha nazista, quando Hitler estava no comando, algum médico era ouvido quando se tratava de uma pessoa que estava ali, um inimigo, ou até mesmo uma pessoa que estava doente? Não, Hitler não queria saber de médico. O que era respeitado? Algum policial poderia chegar e dizer, olha, isso tem que ser assim, e ele não era respeitado. Algum jurista, algum juiz teria alguma ordem que sobrepusesse, mesmo que legalmente sobreposeria a ordem do Hitler? Não. Por quê? Porque a Alemanha estava no nazismo, não estava no Estado Democrático de Direito. Então, eu te faço uma pergunta. Esse ministro que está aí determinando essas regras, ele ouve algum médico? Os médicos chegam lá, fala que o cara precisa fazer uma cirurgia, ele não aceita, ele manda outros médicos, ele muda relatório, ele não concorda. Os médicos chegam lá e querem dar um tratamento para o soluço, tratamento até um pouco rígido, duro, mas que eu resolveria em partes o soluço do Bolsonaro. Ele não quer. O que acontece? A comparação, ela é lógica. Nós não temos respeito nem de Estado de Direito. O ditador que está aí apresentando como juiz, ele mostra claramente que o que vale é o que ele quer. O vale é o que ele quer. Agora, me admira num país tão grande, nós temos exército, temos marinha, temos aeronáutica, tem polícia federal, tem tudo isso. Me admira todos se calarem e se submeterem a esse tipo de gente que se diz juiz. Certo, vamos lá. Tá aí a opinião do Frank da Crítica, né? Sempre comigo de segunda a sexta-feira no programa às 11 da manhã na TV A Crítica da mais de 20 municípios e hoje aqui no digital, né? Eu via de fato no digital. Bem, deixa eu para o último assunto aqui, que a gente tem pouco tempo, né? O programa bem curto, mas os Estados Unidos afirma ter eliminado presença naval iraniana no Golfo do Oman. Inês, como é que me traz uma avaliação do que está acontecendo nessa guerra? Por que essa guerra? Muita gente está sem entender, acha que a gente está aqui no Brasil e não vai ser afetada, né, por essa guerra. Me conta um pouquinho dessa guerra, Inês. Sim, olha, e continua, viu, o conflito lá no Oriente Médio está forte, está intenso. Os iranianos estão bombardeando, e não somente ali a área de Israel, mas já bombardearam no sábado até Dubai, um prédio comercial ali, um grande hotel ali foi bombardeado, recebeu bombardeios,
também a Arábia Saudita está sendo bombardeada. Então, os próprios, digamos assim, até os próprios, os que moram ali naquela região, os países daquela região, os árabes, né, estão se juntando contra o Irã. Veja só, estão se juntando contra o Irã, porque depois da morte do líder Khamenei, o Ayatollah lá, o que era chefe religioso e político, na morte dele, houve essa revolta e eles saíram atacando para todos os lados. Então já há uma repercussão muito forte, até mesmo da França. A França já está, parece, colocando os navios também já para ajudar os Estados Unidos, a própria Inglaterra. Então está havendo, assim, digamos assim, um ajuntamento de líderes mundiais contra o Irã. E a situação ali está séria. E esse estreito que eles fecharam agora, o estreito, tu falaste agora, é um estreito onde passa 20% do petróleo mundial. Ou seja, 80%. não, 20%. 20%? É 20%. 20% do petróleo mundial, porque eles têm uma reserva de petróleo muito grande ali, principalmente o Irã. Aí o que acontece? Esse estreito aí onde passa não só gás, petróleo, mas também grandes portos comerciais ali, o que acontece? Vai afetar o mundo inteiro. Vai parar tudo, aumenta tudo, né? Bora lá pro Frank também. Frank, nós estamos já quase no final do programa, mas é importante ouvir a sua avaliação dessa situação que está acontecendo nessa guerra lá no Irã, Estados Unidos, Israel. É o fim dos tempos, Frank? Nildo, assim, o fim dos tempos está vindo aí. O fim dos tempos já começa pelo Brasil, né? Onde justiça não se respeita, não existe juiz correto, não existe, né? Aqui é o fim dos tempos. Lá eu acho que está começando. Veja bem, eu vi uma declaração ontem do presidente Donald Trump que falou que essa guerra duraria cerca de 5 semanas. Eu acredito dessa forma porque é o Irã contra todos. O Irã não está tendo apoio de ninguém, entendeu? A Rússia, que ameaçou se voltar em favor do Irã, a própria Coreia do Norte, que sinalizou que poderia intervir, já recuaram, porque as Nações Unidas ali, a Inglaterra, a França, as grandes potências já se uniram, tá? Porque o Irã começou a atirar para todo lado, atacou o Kuwait, atacou a Arábia Saudita, atacou Dubai, atacou Omã. Então o que é que ocorre? Agora ele vai levar bomba de todo lado. Eu acredito que realmente o Trump fez uma previsão, acredito que pode acontecer, uma semana encerrar isso, só que esse doentio regime está dentro do sangue daquelas pessoas, tá? Eu posso dizer assim, é como se você visse um político que rouba, desfaz, desvia, o filho dele desvia dinheiro de aposentados que não tem dinheiro para nada, e ainda assim você vê uma pessoa gritando, oh, grande Lula. Bom, é o que acontece no Irã. Um regime que entrou no sangue das pessoas e que ainda que se faça tudo para que se mude isso, tem muita gente ainda contaminada. Tem que haver uma descontaminação no pós-guerra. Tu me lembrou agora daquele vídeo que colocaram na rede social do Lula. Já viu ele? Lula, já viu? Bora pro bar, bora pro bar. Parece que é bora pro bar, bora pro bar. Bora pro bar. Bora tomar uma lá no bar, bora no bar. Isso, Essa mesmo. Fizesse me lembrar. E fizesse me lembrar também do padre, aquele padre que foi candidato à presidência, como é o nome dele? Padre Kelmo. O padre Kelmo? Kelmo, o padre Kelmo estava no debate lá na Globo e disse assim, Lula, tu és um descondenado, Lula. Tu és um descondenado. Agora, Não, aí ele tirou a palavra, ele editou, né? Você sabe, Lula editou esse vídeo, ele tirou a palavra com e ficou assim, ó, Deus. Aí ele disse, eu sou isso aí, até o padre me chama de Deus. Frank, chegando ao final do programa, te despede aí, obrigado pelo programa Vias de Fato Digital, primeira sua participação. Só para lembrar, tá? É terça, quarta e quinta, 3 dias, 22 horas, 22 minutos. Obrigado aí pela tua participação, foi muito boa, viu? Muito boa. Vamos ver aí os comentários aí, a repercussão. Valeu! Obrigado, Nildo, obrigado a Inês, obrigado a todos que nos acompanham no YouTube e em todas as plataformas de rede social. É um prazer sempre estar com vocês. Valeu, vamos então aqui, Inês, também agradecer. Hoje o programa foi bom, a tua participação também é muito bem-vinda aqui no programa, primeira vez aqui, é o segundo programa, né, do Via de Fato no Digital. Obrigado.
Obrigado, digo eu, e vamos estar atentos, né, para o que acontece lá fora, porque o negócio está ficando feio. Eu agradeço você pela companhia do nosso programa Verde Fato. Eu faço um pedido, tá bom? Você pode vir fazer parte do grupo Verde Fato aqui, ó. Pegando seu celular, QR no QR Code, você vai cair no grupo do WhatsApp do programa Verde Fato da TV A Crítica, tá? Que a gente faz programa de segunda a sexta na TV A Crítica, na região norte. E também quero agradecer cada um de vocês que estão aí curtindo, compartilhando e comentando. Assim você vai dar audiência cada vez mais aqui pro nosso programa Verde Fato no digital. Tchau, tchau, Brasil!